E é isso aí, gente. Estamos de volta aqui. Bora para mais um episódio do nosso Podtechs. Como a gente sempre reforça aqui, né? Cada 15 dias, sempre um novo convidado, um novo bate-papo para a gente poder tá interagindo aí com relação ao mundo dos negócios, né? E claro, a gente aqui na TechsLab sempre falando sobre tecnologia, sempre envolvendo tecnologia nas nossas conversas, e hoje não vai ser diferente, tá? Daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui o nosso super convidado, mas antes deixa eu perguntar para você, se você ainda não segue a TechsLab lá no Instagram, segue a gente, TechsLab Soluções, estamos lá no Facebook, TikTok e aqui no YouTube também com o nosso canal e todos esses episódios também saindo quinzenalmente lá no Spotify ou aqui no Spotify, né? Se você estiver ouvindo a gente aqui no Spotify, beleza? Então, segue a gente lá, ativa o sininho, curte, faz tudo que tem que fazer, que o nosso time de marketing hoje ali com a Brenda vai ficar super feliz, né? Vai te dar ali a devolução do seu like, enfim, vai subir os números dela, vai bater meta, então bora ajudar a gente lá, galera, beleza? E é isso aí, hoje estamos aqui com um convidado que veio aqui de pertinho para falar com a gente, né? O cara difícil de marcar agenda com ele, né? Afinal de contas, quem mora na beira da praia nem sempre quer vir aqui para São Paulo, né? Para selva de pedras, digamos assim, para conversar com a gente. Mas, graças a Deus, deu certo, a gente conseguiu conciliar a agenda. E hoje, episódio de número 27, o 27º episódio do Podtechs, né? Você pode até ter visto, tô sem aqui meus co-hosts, hoje os caras fugiram, tá tudo trabalhando, deixaram só eu aqui, né? Não que eu não esteja trabalhando, né? Mas enfim, tá cada um numa jornada diferente. E hoje tô aqui sozinho, mas tô super bem acompanhado com o Leonardo, né? O Leonardo da Ziv, vai falar aqui com a gente muito sobre como a inteligência artificial e a automação, né? Com tecnologia vem transformando processos, negócios e carreiras. Então, para você que é empresário, que de repente tem problema de processos, tem problema em gerenciar os seus processos, em controlar os seus processos, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E do outro lado, na outra ponta, se você está em busca de uma nova oportunidade de mercado, uma nova oportunidade de gerar negócios para sua empresa ou até mesmo na sua carreira, também é uma super solução que você pode oferecer para os seus clientes, né, e entregar muito resultado para eles. Então seja bem-vindo, Léo, muito obrigado aí por estar aqui com a gente hoje, né? Deixa aqui para você já se apresentar, já falar do Léo e a gente só conta onde o Léo mora no final do episódio. Então, se você quiser, tem que aguardar até o final para saber qual é a praia que o Léo mora. Boa, Léo, pode se apresentar aí. Obrigado aí por ter vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sair então da praia, vim pra cá, pra Selva de Pedra, pra a gente falar desse tema que eu gosto bastante, de automação. Você quase não gosta nada, Léo. Exato. E eu acho que esse tema de inteligência artificial na automação, isso aí, não sou só eu, né? Porque é a hype do momento. É a hype do momento. Então, vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Legal. Pessoal, obrigado por terem me recebido. Me chamo Leonardo. Só vou falar onde eu sou, no final do podcast. É isso aí, senão aí, já mata a curiosidade da galera. Fala, meu, da onde esse cara veio? Vocês que estão assistindo aqui, deixa no comentário, né, Sade? Isso, no chute pra gente descobrir. É isso aí, Eu esqueci de falar isso. Se você, de repente, ficar com alguma dúvida, quiser falar depois com o Léo, enfim, deixa o comentário lá no vídeo, a gente vai fazer contato, vai entrar ali junto com vocês para poder responder direitinho. Show de bola. Perfeito. Legal. Então fala um pouquinho, Léo, da Ziv aí, né? O que é a Ziv, enfim, dá um resumo pra gente, só para contextualizar esse nosso início de bate-papo, até para que as pessoas que geralmente só pegam ali o início da gravação, entender, cara, esse bate-papo faz sentido para mim, não faz sentido para mim, acho que esse overview inicial é sempre bacana. Legal. Bom, eu sou coordenador de vendas da Ziv. A Ziv é uma ferramenta de automação de processos através de IA e low-code. E ela tem o objetivo de trazer mais eficiência para as empresas em seus processos, em sua orquestração de atividades. Né? Esse é o nosso objetivo, dessa forma que a gente trabalha. E a gente consegue, quando a gente fala de processo, a gente fala de bastante coisa, mas a gente trabalha muito forte em processos onde a gente tenha orquestração entre áreas diferentes, entre estruturas diferentes, dentro da Ziv. Tá? Esse é o nosso objetivo e a gente utiliza muito a IA e o low-code para fazer isso acontecer. Boa, legal, show de bola. E, Léo, aí até para a gente poder resumir aí um ponto
da nossa introdução aí sobre você, conta pra gente um pouco como que foi ali, né, desde o seu início a jornada e como que você fez essa virada de carreira, né, para chegar aqui hoje, né, trabalhando aí nesse mundo de processos, a gente já trabalhou em projetos juntos ali, né, e, enfim, a gente tem até histórias para contar ali, e como que foi toda essa mudança, toda essa transição aí que você viveu? Legal. Eu sou engenheiro de produção. Tudo sou a ver. Engenheiro de produção. Mas tem bastante, tem a ver né? bastante com processo. Exato. Mas quando a gente fala de tecnologia, é um pouco fora. Né? Engenharia de produção acaba sendo engenharia da indústria. Exato. Então, engenharia onde o pessoal vai pro chão de fábrica. Mexer em engenharia de produção surgiu de processos industriais. Né? Porém, eu fui formado em Floripa. Né? Então, saí de uma praia, fui para outra praia. A segunda a gente já falou. A segunda praia. Eu formei em Floripa, e Floripa tem um ambiente de tecnologia muito forte. Muito forte, verdade. Muito forte. Então, é uma das, se eu não me engano, é a cidade com maior índice de empresas de tecnologia per capita, no número de habitantes. E o ambiente molda muito a gente, né? Exato. Então, naquele ambiente onde eu tava me formando, acabei, assim, por acaso, caindo num estágio numa empresa de tecnologia, porque eram as oportunidades que tinham na época. O que tinha pra hoje, né? Exato, é o que tinha. E aí, a gente universitário, tendo que ralar e fazer acontecer, a gente vai pra onde vai. Então, foi a partir disso que surgiu a paixão por tecnologia. E a gente pode encontrar muita coisa de processo, muita coisa de estrutura de raciocínio lógico dentro da estrutura de tecnologia, até dentro da estrutura de vendas também. Legal. Então, acabou que minha formação, por mais que eu não trabalhe na indústria, ela me ajuda muito hoje na trajetória profissional. Não, legal. E é o que você falou, eu tava ali, tava no meio estudando tal, e aí apareceu uma oportunidade de tecnologia. Hoje você vive esse mundo de tecnologia, e eu sempre... Tem uma frase que é legal que um dos sócios da gente fala, o Rogério, que é que a sorte sempre pega a gente trabalhando, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu contigo. Eu tava ali trabalhando, tinha estudado uma outra coisa, cheguei entrei no mundo da tecnologia. Às vezes a gente acha foi por acaso. Não foi por acaso. Eu tava ali trabalhando, entrei, gostei e aí a coisa realmente aconteceu. Sorte é quando a pessoa tá preparada para a oportunidade chegar, né? É isso aí. Exato. Boa, legal, show de bola. Então, um cara que saiu do chão de fábrica dali... E no chão de fábrica nunca trabalhou, Léo? Nunca trabalhei. Caraca. Nunca trabalhei. Já visitei muita indústria, isso faz parte da formação. Mas, olhando tecnologia, olhando indústria, vendo aquele mercado de tecnologia que se formava em Floripa na época que eu... ali é um setor que até tem algumas indústrias, mas bem menos, por exemplo, do que a gente tem aqui. Com certeza. Na região onde a gente está hoje, que é na região do Grande ABC, aqui um polo muito mais tecnológico, né? Desculpa, um polo mais industrial, e na região em torno de Floripa, que acaba tendo também um pouco mais de indústria, né? Em Floripa mesmo é o que você falou, é serviço. É serviço. Exato. E Floripa era uma cidade, na verdade, que ela era muito voltada só para turismo. E aí se transformou numa cidade de um polo de tecnologia. Então, eu visitei muita indústria, mas tecnologia é aquela transformação, né? Então, aquele bichinho me picou e eu acabei indo por esse caminho. E aí eu brinco aqui, né? Inclusive, todo mundo fala, pô, Sada, mas eu não trabalho com tecnologia, então eu não posso ir lá no Podtex gravar. Não, pelo contrário, eu falo isso para todo mundo, gente. Tecnologia hoje é tudo. Todas as empresas são de tecnologia, né? Então, independente do mundo que você trabalha ali, o negócio, a atividade, no final das contas, vai bater lá na tecnologia, não tem jeito, né? Então, o chão de fábrica vai funcionar muito bem desde que... Suportado pela tecnologia. E assim vale para tudo, né? Então, é muito daquilo... outra coisa que eu sempre costumo dizer, cara, tecnologia... Hoje eu acho que um pouco diferente, porque essa geração meio que já nasce muito no meio da tecnologia, mas eu vejo a galera que, por exemplo, que é da minha geração ali, né, tenho 45 anos hoje, naquele dado momento você meio que tinha que gostar da tecnologia ou ser picado pelo bichinho da tecnologia. Não era um negócio que nascia já na gente, né? Hoje não. Hoje, cara, crianças que saem do hospital ali quando nasce, ou enfim, sai da mamãe, já tá, né? Já tá no já tá na tela já, né? Um negócio meio maluco, mas
é isso, o bichinho da tecnologia, ele é perigoso, então cuidado. Ele pode perigosíssimo, perigosíssimo. Ele pode picar você também, mas é legal, show de bola. Então, pra gente falar um pouco, né, sobre essa carreira, setor de tecnologia aí, vamos falar um pouco de processos, né? Claro, vamos tentar puxar para essa conversa sempre a plataforma da Ziv, como que a Ziv pode ajudar as empresas a melhorar os processos e como nós da TechSlab, como um parceiro da Ziv, podemos ajudar você aí, né, numa linha de frente ali, atuando às vezes um pouco mais de perto, né, num processo de consultoria, fazer todo esse acompanhamento, essa implementação, né, e essa ajuda para que a gente possa utilizar a ferramenta. Eu brinco com os meus clientes aí, me corrija se eu estiver errado, Léo. Eu sei que na Ziv, quando a gente contrata, existe ali uma série de templates pré-prontos que a pessoa já pode pegar e utilizar. Mas eu costumo brincar dizendo o seguinte, olha, o Ziv, ele é muito similar ao Excel. A gente compra e abre, ele está em branco, né? Se a gente não for lá e colocar a nossa inteligência para rodar, para fazer a coisa acontecer, né, não vai acontecer bem feito. E muitas outras coisas que eu costumo dizer também é o seguinte, muitas vezes é nesse momento que a gente corrige processos, né? Por quê? Porque automatizar e melhorar processo ruim, eu sempre brinco, só vai acelerar a cagada, né? Exato. Então, fala pra gente como que o poder dessa ferramenta pode trazer até exemplos práticos de como que realmente a gente pode fazer essa implementação e ajudar o cliente nesse sentido de melhorar. E se na indústria também, você que vem da indústria, faz sentido colocar isso lá na ponta final da indústria. Bom, acho que para a primeira pergunta sobre a indústria, com certeza faz sentido. A gente tem vários clientes do segmento industrial. No final das contas, esse processo, a gente pode falar de processo de back-office, que seria processos de admissão de pessoas que precisam de automatização, precisam de orquestração, mas também a gente pode falar do processo produtivo em si, que precisa de uma orquestração também de muitos sistemas. Então, sim, isso é possível. E sobre o Ziv, que nem você falou, Sader, é um papel em branco, né? E se a empresa, às vezes, não tem tanto conhecimento para pegar esse processo e trabalhar ele da melhor forma, né, otimizando os gargalos que já existem naturalmente dele, levar isso para a tecnologia pode não ser a melhor estratégia. A gente sempre preza muito pela autonomia na Ziv, mas, por exemplo, uma questão de integração entre sistemas, que é algo super importante dentro de um processo... E que funciona muito bem, né? Exato. É necessário alguém que tenha esse conhecimento de tecnologia para fazer essa integração via API, né? Mas eu brinco porque às vezes até nas reuniões que a gente participa em conjunto, né? Aí o cliente pergunta pra gente, né? E aí, Sader? E aí, Léo, dá pra fazer isso? Cara, praticamente sempre dá, né? Sempre dá. Tem um jeito diferente, um outro, uma integração, ou às vezes um código que a gente implementa ali pra fazer uma mecânica diferente. Mas é muito raro, né? Pelo menos no tempo aí que eu convivo com essa questão de processos de BPMS, encontrar algum processo que a gente não consiga trazer para dentro da ferramenta, né? Sim, com certeza. Bem com difícil. Certeza, bem difícil. Né? E na maioria das vezes é muito... Não é uma questão de se dar ou não, é uma questão de como fazer isso da melhor forma. Aí vem o segundo passo. Exatamente, exatamente. Até porque a gente, inclusive, já pegou isso, né? Processos que, de repente, a gente... que o cliente tem desenhado, a gente vai, implementa, e aí começa a enxergar eventuais gargalos, melhorias, puxa para cá, reaproveita, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes fica factível e visível para a gestão enxergar, poxa, eu tenho essa etapa desse processo que é exatamente a mesma etapa desse outro. Por que eu tenho 2 times fazendo se eu posso ter um time só? Exato. Né? E aí eu faço o fluxo bater aqui, aí essa equipe resolve aquela etapa do processo e cada um segue para onde tem que seguir. Isso fica visual, né, cara? É muito claro isso, é muito legal. Bastante visual. E esse é o poder do Ziv, esse é o poder da ferramenta. É a gente conseguir pegar os processos, automatizar esses processos, melhorar, trazer eficiência, resolver os gargalos e, consequentemente, fazer com que as empresas operem de uma maneira muito mais leve, né? Sem a necessidade de repetição, de trabalho manual, que são estruturas que não geram muito valor. Exato. Então... Esse é o foco. Esse é o foco, esse é o caminho. Se a gente tivesse falar, qual que é eu como vendedor da Ziv, qual que é a principal entrega que eu vou lá pro cara e falo e vendo? Qual que é o coração do negócio que vocês usam? Para mim é redução de custo. Redução de custo. Redução de custo, 100%.
A gente teve um sucesso que a gente reduziu 1,5 milhão em custo dentro de uma empresa. Só gerenciando e automatizando. Exatamente. E não foi um processo em si que gerou isso, foram vários pequenininhos. Várias pequenininhas, sem uma bala de prata, né, que geraram esse nível de economia. A gente, inclusive, conversou aqui uma vez com um convidado e ele falou muito disso, né? Que, assim, às vezes a parte mais importante é a gente poder realmente enxergar, né? E isso, e não ficar buscando uma bala de prata, né? Exato. Porque, assim, às vezes a gente quer olhar onde que... Eu sempre brinco, onde o cano tá vazando um monte de água. Às vezes na empresa não tem nenhum cano gigante vazando. Mas, cara, o que tem de goteirinha, né? E aí você fecha. Fala, cara, isso gerou um baita resultado. Ou ainda mais, né? Você olha lá, né? E aí, esse convidado, ele falou justamente sobre isso. Pô, eu tinha um time que eu achava que estava atolado. Quando a gente começa a olhar, monitorar, gerenciar, você começa a perceber que não. Que pelo contrário, né? O time está usado, não sei qual é a melhor palavra aí para falar, mas, ou seja, ainda tem muito espaço para colocar novas demandas. Por quê? Porque organizou. Exato. Né? Ou seja, criou uma fila, fez ali um... E sabe, às vezes a gente não coloca isso na conta, né? Mas a gente deixou de gastar um dinheiro em uma atividade operacional que a gente poderia automatizar. Esse tempo desse colaborador, que nem essa equipe que você pegou, se ele for utilizado numa atividade que agrega valor de fato, que traz receita para a companhia, que melhora a vida do cliente, traz satisfação, qual é o resultado disso? Né? A gente às vezes não consegue nem medir. E a gente fala muito isso lá na Tex até, Léo, que assim, cara, mais fácil do que arranjar um novo cliente, uma nova receita, é a gente economizar dentro de casa. Exato. Porque isso tá na nossa mão. Ou seja, tá no nosso terço lá. Ou seja, se a gente fizer bem feito, a economia ela vem na hora e o reflexo é imediato. Agora, olhar do outro lado, pô, não vou olhar para os meus processos, para a eficiência e vou tentar buscar um novo cliente. Cara, tem custo de correr atrás do lead, transformar o lead em... Cara, tem todo um processo até aquele cara virar cliente e aí pagar a primeira nota, né? Exatamente. Melhorei um processo hoje, cara, amanhã já tá dando resultado. E muitas vezes os processos que a gente tem dentro da organização são os processos que suportam esse cliente. Então a gente gastou uma grana para correr atrás de um cliente e os processos para atender esse cliente não estão bem ajustados. Pois é. A gente pode correr o risco de perder esse cliente. É bem legal, mas assim, eu acho que é um estralo que muitas vezes o empresário ele tem que ter e olhar para isso, né? Para realmente, às vezes, olhar para como estão os processos dentro da empresa e falar, cara, isso daqui... por mais que às vezes a gente ache que tá bom, a gente se questionar realmente. Cara, será que realmente isso daqui tá bom? Né? Enfim, fazer ali um processo de validação, né? De entregar. Mas o Léo comentou um negócio que eu acho bastante importante e relevante, até pelos níveis de pessoas que estão aqui acompanhando a gente, e pode ter gente que não entenda muito bem algumas siglas que a gente brinca de sopa de letrinha aqui, Léo. Então eu gosto de esclarecer alguma delas. A gente falou sobre BPM e a gente falou sobre low code. Então o Ziv, né, é uma ferramenta que se diferencia no mercado em soluções para BPM. Então eu acho que é legal a gente explicar o porquê e o que é o BPM, legal. Né? E depois por que o Ziv é uma ferramenta low code, né? O que faz ele ser low code? Eu acho que isso é bastante importante a gente ressaltar e deixar claro pra galera aí. Perfeito, Sade, perfeito. Um BPM, né? Um BPMS, na verdade, assim, trazendo da metodologia e aqui entra muito engenharia de produção. Vou voltar na faculdade agora. Volto na faculdade. Mas o BPM é uma metodologia de visualizar processos em fluxogramas. Né? E aí existe uma notação para isso, para que esses processos sejam... Essa notação chama BPMN, que é Notation, né, no final, e é uma notação para você enxergar os processos de acordo com o fluxograma. E você pode utilizar isso dentro de qualquer organização, qualquer pessoa pode ler. Por isso que a gente falou, eu até brinquei sem querer, que é muito visual mesmo, exato. Né? Porque é isso, a gente bate o olho e enxerga, exato. Né? E existe toda uma metodologia por trás do BPM. Então, se você for... estudar sobre isso, existe toda uma metodologia que é, assim, gigantesca. Existem livros e livros falando sobre isso. Então, isso é uma metodologia de gestão de processos, BPM.
o notation é a forma de escrever essa gestão de processo Para que de uma todo maneira mundo visual. escreva de uma forma meia igual, para Exato. meio que se transformar numa língua, né? Ou seja, todo mundo que lê um fluxograma dentro da metodologia de BPM, mais ou menos vai escrever igual e todo mundo vai ser capaz de entender aquilo, né? Acho que a ideia é essa. Essa é a ideia. E o BPMS é um sistema que opera dentro dessa lógica de fluxograma. Uhum. Dentro dessa lógica de esteira, enfim, de fluxo. Então, o Ziv é isso, é um BPMS. Ele é uma ferramenta que você consegue desenhar seus processos e atividades dentro dessa estrutura de BPM Uhum. e, consequentemente, automatizar isso. Legal, show. E por que low code, né? E aí, low code entra muito na questão da customização. Né? Então, você não precisa ser um programador para desenhar esses processos, e para automatizar esse processo. Isso entra na estrutura low Até code. porque você não é um, né? Exato. Eu não sou. E o Léo desenha muito bem processos, viu? O Léo, quando vai brincar com a gente lá nas POC, vai fazer reunião de validação com o cliente, o bichinho é monstro. Isso é verdade, isso é verdade. E a ideia, sabe, é muito nessa linha de a gente dar autonomia também. Para as próprias áreas de negócio conseguirem desenhar esses processos, sem precisar do TI para fazer. Né? O TI ele vai entrar numa parte muito mais estratégica, que é possivelmente integração. Sim. Como é que Ou, de repente, alguma curva muito difícil de resolver ali, aí entra a TI com lógica, com, de repente, alguma customização de código, né? Porque no Ziv dá pra gente colocar Python e JavaScript, é JavaScript só, né? JavaScript, eu lembrava de alguma coisa nisso. Então dá pra gente colocar alguns códigos ali pra, de repente, fazer alguma coisa que não é nativa da E ferramenta. por isso que é low code, né? A gente consegue fazer a maior parte das ações dentro de uma estrutura sem código, porém, caso seja necessário, é possível inserir algum tipo de código para customizar algo que seja um pouco mais fora do padrão. Empoderar ainda mais a ferramenta. Exatamente. Né? E aí aí a ferramenta ela fica muito mais customizada, fica muito mais a cara do que o cliente precisa. Legal. Show de bola. E vamos falar aí, sem precisar citar nomes e seja... Vamos dar alguns exemplos, ô Léo, de casos práticos realmente que a gente viu funcionando, né? Que realmente a gente olhou ali e falou, cara, isso aqui a gente implantou e realmente olhou, mas tentar ser de uma forma prática, né? Para que, de repente, quem está ouvindo ou quem esteja assistindo a gente consiga, de repente, visualizar um problema que a pessoa tenha na sua empresa, na sua companhia ou no seu departamento e consiga associar. Falar, cara, isso então é muito parecido com o que eles falaram e a ferramenta pode me ajudar. Quero ouvir, quero bater um papo com eles. Legal. Né? Tentar pegar um caso prático aí para a gente poder explicar. A gente tem vários casos de cada... Escolhe um só, não escolhe vários um casos só. pra falar, mas talvez a gente possa falar um processo de compras, né? Tá. As organizações, normalmente, compras, dependendo do tipo de organização, é um processo bastante estratégico. Uhum. Que é um processo que tem várias etapas, passa por múltiplas pessoas, desde o pedido do comprador, múltiplos fornecedores. E eu tenho um caso específico em mente, foi um caso que a gente conseguiu reduzir 77% do lead time desse processo de compras num hospital público. Caraca. Né? Hospital Público do Rio Grande do Sul. Foi até um case que ganhou vários prêmios internacionais sobre automação de processos. Então, é um hospital público, existe todo um processo de licitação. Bem complexo, né? Complexo, com várias etapas, passa por várias pessoas. Então, dentro dessa estrutura, a gente conseguiu... a gente forneceu o Ziv, a pessoa desenhou todos os processos, né? Conseguiu limpar muitas das etapas, né? Cada etapa tinha seu responsável, seu SLA, integração com os outros sistemas. E essa estrutura como um todo, se não me engano, tinha em torno de 500 atividades sendo realizadas dentro de um único processo de compras. Caraca. Então, o empresário que está assistindo a gente, o processo de compras que existe uma magnitude é um caso que a gente pode pensar. Uhum. Eu tive um outro cliente também que uma estrutura dele, ele trabalhou no processo de vendas. Ele precisava fazer algumas checagens dentro do processo de vendas. Especificamente se o cliente existia a possibilidade ou não de ter um convênio com o Sebrae. Essa checagem a gente conseguiu fazer com que ela fosse feita manualmente, automaticamente, desculpa, antes ela feita manual. E muitas vezes a pessoa que era para fazer a checagem esquecia disso. Esquece de alguma etapa, de algum ponto. Etapa. Então a gente conseguiu fazer com que isso fosse automático. E dentro dessa estrutura, quando entra a estrutura do Sebrae, existe a possibilidade ali de um ticket muito maior para o cliente. Uhum. Então nesse caso específico,
Só em uma vez que a pessoa não esqueceu, foi um retorno de 20 mil reais o que pagou. Pagou a ferramenta, assim, um ROI absurdo. Legal. Eu costumo olhar, eu tenho alguns casos que é muito assim, gente. Eu tenho um processo, você tem um processo aí na empresa, como uma espécie de uma ordem de serviço que seja. E que esse processo, ele precisa de etapas a serem cumpridas e ele precisa envolver pessoas, né? Então, eu vejo o Ziv caindo muito bem em cima disso. Olha, então tá bom, o processo começou, né? Dá para começar antes, mas vamos dizer, o comercial vendeu, agora a gente tem que fazer. A gente até brinca, puta, comercial vendeu, ferrou, temos que entregar, né? Agora ficou sério o negócio. Então, daí, por exemplo, pode ser um gatilho, mas enfim, o gatilho pode vir antes lá do comercial, aí depende muito do processo, mas só pra a gente exemplificar aqui. Começou o gatilho, preciso começar a execução do serviço, tá bom. Então, o que eu preciso? Recolher tais documentos, preciso fazer tais checagens, né? Aí tá bom, aí agora o problema já não é meu, é do fulano. Aí a tarefa cai pro fulano. Fulano tem que fazer X, Z, Y. Aí ele fez, ele marcou, ele informou as coisas no sistema. E vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, até o ponto que pode ter uma etapa final, que é o cliente dizer, realmente, tá tudo ok. Entregue. Né? Ou seja, dá pra gente até fazer o cliente, né, interagir nesse fluxo com a gente, seja num gatilho inicial, seja no meio, seja no final, ao ponto de dizer, cara, realmente, tá certo e é isso aí que eu queria, né? Eu acho que a gente pode também, assim, o empresário que tá assistindo, olhar onde é que eu poderia aplicar a Ziv? Ele entender dentro da estrutura de atividades, com aquela atividade que tem muito vai e volta de e-mail, que quando pergunta onde é que tá, ninguém sabe onde é que tá. Já vai pro e-mail buscar. Já vai pro e-mail buscar, mas ninguém sabe onde é que tá, qual é o responsável, qual é o prazo. E, normalmente, é uma atividade que, de alguma forma, ela tem impacto no negócio. Ou impacto de receita, ou impacto de cliente. Então, essa é a atividade que a gente consegue automatizar com o Ziv, que envolve vários processos, e aí é onde a gente tem um ganho de valor muito forte para o cliente. Muito grande, né? Então, muitas vezes a gente começa por esse, porque às vezes esse cara já paga, já dá o ROI do projeto. Exato. E aí, você uma vez já tendo a ferramenta, já conhecendo, aí você vai colocando outros processos ao ponto, de repente, de chegar no processo mais simples que você tem, de 2 etapas, mas que também, a partir de então, passa também a ser monitorado, gerenciado e enfim. A gente tem uma brincadeira que casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Não pode ser espeto de pau. Então, dentro da Ziv, dentro da estrutura da... Tudo da roda. Stack, tudo roda dentro do nosso Ziv. Uhum. Então, quando a gente vai fazer um webinar, a gente lança um processo no Ziv que sai para as pessoas, fazer a arte, fazer a divulgação, disparar tal e-mail. Então, todo o processo já roda dentro da... E uma coisa que é legal, né? Até pegando esse seu gancho. Dentro da plataforma, as etapas, elas não precisam esperar uma acabar para outra andar. Não né? é fila indiana. Não é fila indiana. Então, eu posso startar, e aí eu já gatilho no marketing, gatilho no compras, gatilho, sei lá, na pessoa que vai fazer a palestra, e aí converge tudo lá na frente, e de repente espera todo mundo dar a resposta para dar então ir para a próxima etapa. Isso dá para fazer, né? Enfim, então é que a gente falou, tem muita flexibilidade ao ponto de pegar realmente o processo que existe, né? E controlar ele através de uma ferramenta. Acho que é muito isso, né? E eu já ouvi, né? E aí essa pergunta é pegadinha, não tá nem no nosso script. Clientes falando para mim, mas sabe, eu já tenho RP na minha empresa, eu não preciso de gestão ou controle de processos, né? Aí o que eu enxergo, aí depois você me fala e me corrige se eu tô certo, se eu tô errado, ou se a pessoa tá certa, né? Legal, você já tem um RP, de fato você tem uma gestão, né, bacana ali sobre, seja qual for o processo que a gente tá falando, mas fulaninho que tá trabalhando ali. Se fulaninho sair daquela cadeira, o cara que senta ali não sabe por onde começar, por onde terminar o processo, né? Então, na minha visão, ter um RP é ótimo, mas isso não inibe o fato de que você não precise gerenciar e controlar um processo. Com certeza. Verdade isso? 100%, é isso? Sabe? 100%. E aí eu vou pegar o processo mais simples que existe, que é um processo de reembolso. Uhum. Você vai colocar no RP o valor do reembolso da pessoa, pagar o cara. E pagar o cara. Mas antes disso, tem que ter uma aprovação do gestor. Tem que ter uma aprovação para ver se ele cumpriu com todas as políticas de reembolso que são pedidas. Se tá lá o recibo, a nota,
o local que ele foi, se o local, de repente, tem coerência, né? Exato. É o reembolso para ir no cinema. Exato. Ou seguir as políticas lá, né? A pessoa pode gastar R$100 de alimentação por dia e tá lá uma nota de 500. Extrapolou. Então, todo esse processo, se ele não for feito numa ferramenta de processo, ele vai ser feito por e-mail. Pelo WhatsApp, muitas vezes. E o e-mail ainda, às vezes, gerava um certo controle. Agora, no WhatsApp, quando você vai ver, tem 1 milhão de mensagem, ou no Teams, que seja, enfim, E aí, aquele colaborador, às vezes, por não ter um processo bem definido, ele vai esperar 3 meses para receber o reembolso. Quando ele for lá cobrar, né? O financeiro, mano... Isso, aí ele tem que bater na mesa do financeiro, Ou ele fica bravão, né? Pô, não vou mais, porque, cara, eu gasto do meu dinheiro e ninguém me paga. E às vezes, cara, estamos falando ali de 20, 30 reais. Exato. Que gera um mega estresse e poderia ter sido resolvido. Exato. Então, eu acho que a gente pega aqui o exemplo mais simples para mostrar o impacto disso, né? Se a gente for pegar outros exemplos que têm relevância com a geração de receita do negócio, aí o impacto é muito maior. Mas dentro desse impacto, dentro desse processo simples, dá para ver que já gera um impacto grande. Mas vai precisar do RP para consolidar essas informações financeiras. Para fazer o pagamento em si, para gerar conciliação, né? Todo esse processo. Mas precisa também dessa estrutura anterior de aprovação do processo. Né? E é aí que entra o ZIV. Então, o ZIV... E isso que eu falei é verdade? Ajuda muito em substituição de funcionários, ter um processo desenhado em cima do ZIV? Em substituição de funcionários? Por exemplo, eu tô aqui, sou do contas a pagar, eu sou o cara que paga. Então eu sei que eu preciso receber esse recibo, preciso dar um visto, 2 carimbos, não sei o que, passar para lá e pagar. Aí eu saí. Ou seja, se eu tenho um processo aqui no meio com o ZIV, ser o Sader ou ser o Pedro... Independente. É independente. A gente teve até um caso muito emblemático, foi com um outro parceiro nosso, que teve a tragédia no Rio Grande do Sul no começo do ano, né? No ano passado, se não me engano, né? Eu não lembro quando que... mas foi agora recente. Foi recente, se não me engano foi no ano passado. Foi no último verão. No último verão. E... Foi no decorrer do ano passado, porque tava rolando o Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. E aí o campeonato parou, né? Ficou ali 2 semanas. Deve ter sido ali por volta de setembro, outubro, por aí, de 2024. Então a gente teve esse caso e essa empresa específica, ela tinha um funcionário que foi afetado e ele não conseguiu trabalhar. Ela falou que contratou uma pessoa temporária, colocou no lugar para ela operar os processos ali dentro do ZIV e não precisou nem de treinamento. Né? Então a pessoa senta treinou ela no ZIV. Treinou ela no ZIV, aprendeu a mexer, mas tem todas as instruções do processo e ela executou o processo enquanto a pessoa se recuperava dessa tragédia. Então esse é um caso que eu gosto de dar de exemplo para mostrar que sim, é importante você ter tudo muito bem documentado dentro de uma ferramenta para conseguir fazer essa troca rápida de pessoas, caso seja necessário. Que aí foi um caso até que é incontrolável, né? Ou seja, exatamente. Inesperado, digamos assim. Exatamente. Né? E realmente, eu olhando de fora, eu vejo que funciona muito bem isso. Mas legal, vamos falar um pouquinho sobre IA, né? Afinal, como você disse, é a hype do momento, né? Então, a gente não poderia deixar de falar, né? Inclusive... recentemente agora teve o lançamento dos agentes no ZIV, né? Então, por que eu falo recentemente? Porque eu não sei quando é que você vai ouvir a gente, não sei quando que você vai escutar, enfim. Então, é recente, super recente, né? A questão da IA dentro da solução. E queria que você falasse um pouquinho aí, né? O que já dá para falar, né? Do que a IA entrega para a ferramenta, aonde que a gente pode ter ganhos ainda maiores com o uso da IA dentro da ferramenta, né? Até falei contigo, eu queria ter assistido ontem o lançamento, não consegui, vou ter que assistir o gravado. Então, para mim, inclusive, vai ser aí uma receita um recebimento de novo conteúdo. Então, me ajuda a esclarecer tudo isso daí, Léo, como que tá. Pô, legal, você vai gostar bastante. Esse é nosso grande lançamento. É nosso grande lançamento do ano, que são os agentes de IA. Os agentes de IA, assim, de uma forma muito resumida, é uma etapa do processo onde vai ter uma IA tomando algum tipo de decisão. Legal. Ou fazendo algum tipo de trabalho que anteriormente seria feito por um humano. Então aqui a gente entra muito numa substituição e automação de tarefas manuais. Por exemplo, uma aprovação. Dá para uma IA aprovar ou não aprovar de acordo com algumas regras pré-estabelecidas. Exatamente. A gente consegue colocar o prompt, colocar as regras estabelecidas e, por exemplo, aprovação de crédito. Talvez a gente com certeza consegue fazer essa estrutura. Né? Sabe, se a empresa vai querer essa decisão sendo tomada por uma IA ou não, mas
Hoje já dá para integrar Já isso dá lá pra no meio. integrar. Uhum. Você coloca lá, coloca os critérios de decisão. Então, por exemplo, se a renda for abaixo de 30% da folha, aprovar. E aí você consegue colocar os documentos para que a IA leia os documentos e ela tome essa decisão, baseado naquele prompt. Então ela já passa para a etapa seguinte, falando, ó, recomendo aprovar o crédito porque o valor pedido é menor do que 30% da folha do contra-cheque. Ou seja, ela já dá até um... Quando ela já responde até com um texto ali de embasamento, né? E esse é um dos exemplos, sabe? A gente pode pedir para IA para tomar uma decisão de compras, escolher qual é o melhor fornecedor, baseado nos critérios definidos. Né? Então, a gente fez uma POC recentemente que a gente construiu o processo da seguinte forma. Era um pedido de compras que ele vinha por foto no WhatsApp. Ou seja, assim, o cara tá no meio da obra, ele fala assim, eu preciso comprar tal coisa, ele manda o pedido no WhatsApp. Aí ela lê esse pedido, aciona o pedido, chega, ela, dependendo do tipo do pedido, ela classifica qual é o pedido, isso já aciona os fornecedores homologados para fazer aquele processo, o fornecedor devolve um orçamento no formato que ele quiser, aí ela lê o orçamento e, baseado no critério que foi definido como tomada de decisão, ela fala, recomendo fechar com fulano de tal, porque fulano de tal tem o menor preço e menor prazo de entrega. Caraca, pô, aí me veio um insight agora de um cliente que a gente tem, você vai lembrar quando eu tiver a pergunta. Eu consigo fazer, por exemplo, então, esse agente receber um determinado documento, né, e fazer ele ler, claro, e analisar, e aí, imaginando ele ser a etapa do processo jurídico da empresa, e ele apontar na etapa seguinte uma sugestão, ó, sugiro o pagamento de tanto para esse cara, baseado nessas regras de prompt, ou sugiro que seja feita uma defesa nesse processo de acordo com o prompt colocado, ou seja, dá pra gente agora trazer isso para... Dá pra trazer. Ixi, vai ficar bom, hein? Agora o negócio vai ficar bom, hein? Agora a gente vai começar a engordar a ferramenta, o processo, porque antes a gente tinha que fazer isso fora, né? Tinha que chamar uma API, enfim, fazer alguma coisa. Cara, a partir do momento que se torna nativo, né? Aí a gente bem sabe, essa questão de low code, né? Ou seja, eu arrasto, clico, configuro, ponho o prompt, pum, tá funcionando. Exato. Né? E é tão simples dessa forma que você falou. Eu sei, porque eu mexo, né, pô? Então é mais ou menos... Nunca mexi, né, no agente da IA, enfim, mas no Ziv é isso. A gente arrasta, clica, liga uma linha na outra e pum, e bota pra rodar. É isso aí. E a configuração do agente de IA é uma configuração de escrita de prompt. Assim. Então quem tem um conhecimento de engenharia de prompt consegue... Já pôr ali dentro e funcionar. E eu posso fazer... no mesmo fluxo eu posso ter o mesmo agente operando em várias etapas, ou para cada etapa vai ser um agente. Por que eu pergunto isso? Pela agregação de conhecimento, né? Então, vamos trazer para o lado humano. Então, eu sou o humano aqui. Então, o processo começou, chegou em mim, eu tomei uma decisão porque eu já conheço isso. Foi para lá, foi para você fez, voltou para mim. Então, ou seja, então eu tenho ali todo o histórico, né, sabendo. Se eu coloco um agente aqui, ou de repente eu coloco aqui a Brenda para tomar a decisão, que seria um outro agente, é outra pessoa. Ou seja, ela vai sim se basear em todo esse conteúdo, mas ela vai ter uma interpretação dela. Se sou eu aqui, ou seja, o mesmo agente, de repente eu tenho uma mesma linha de pensamento. Então, como que está isso na ferramenta? Eu coloco o agente na etapa, ou eu crio o agente e falo, atua aqui e atua aqui. Como que é isso? Você cria o agente e escolhe onde ele vai atuar. Tá. Né? Porque um caso bem, talvez, mais simples de todos é um agente de leitura de documento. Você pode criar um único agente de leitura de documentos pessoais. Legal. E colocar esse agente em vários lugares. Vários processos diferentes. Uhum. Né? Então, lê e resume, sei lá. Ou identifica esse documento se é uma CNH, se é um RG, e coloca os dados do documento no formulário. Top demais. Você é louco. Você aí que é meu cliente já sabe, né? Vai receber uma ligação do Sander em breve, né? Porque, cara, isso é muito fantástico, ajuda muito, porque às vezes, isso que você citou bem, a gente tinha que fazer com OCR, né? Dava um mega trabalho. A gente fazia, né? Então, assim, eu falo porque a gente fazia isso, ou faz, na verdade, isso dentro do Ziv, mas dava muito mais trabalho. Ou seja,
com essa mecânica funcionando muito bem, cara, aí aquilo, é a goteirinha ali que você fecha e isso gera um resultado fantástico, né? De velocidade, enfim, de uma série de coisas. Vai no ponto que a gente começou, que a gente falou no começo da conversa, que é, a gente deixa de... Tira o humano de fazer esse trabalho que é manual. Que é bobo, inclusive, né? E coloca ele pra fazer uma coisa que gera mais valor. Então, esse cara, gastar esse tempo pra falar com o cliente, trazer uma melhor experiência pro cliente... Legal. Gera muito mais valor. É. Até porque isso a gente acaba vivendo nesse momento, né? As pessoas não estão muito afim de falar com a IA, elas querem falar com gente. Gente quer falar com gente. Agora, é o que você falou, colocar a IA para fazer aquilo que nem gente gosta de fazer, cara, é a melhor. Imagina, eu fico às vezes imaginando, né? Eu tenho alguns amigos que também entrei nessa linha, são advogados, e eu falo, cara, às vezes eu vou lá no escritório dele, tá lá uma pilha, assim, né? Ou às vezes a gente vai ali no fórum pegar um negócio, pilha de processo. Cara, de verdade, é humanamente impossível ler tudo aquilo, cara. É humanamente impossível ler tudo aquilo, não dá, né? Então, cara, você ter um poder de leitura disso daqui, na velocidade que a IA consegue fazer, tirando os pontos principais, cara, isso é um empoderamento que a gente ganha que é fantástico, né? Que é muito nessa linha, né? Onde a IA vem. Eu defendo isso, cara, ela vem para empoderar o que muitas vezes era, na minha visão, é humanamente impossível de se ler. Né? Imagina, pega um juiz. Quantas decisões ele tem que tomar por dia? Aí ele recebe lá eu nem sei como que o juiz trabalha nos bastidores, mas imagino eu. Tá lá o caminhão do processo. Cara, eu tenho que ler aquilo, porque tudo isso é base pro que vai ser falado aqui nessa audiência. Cara, o cara não consegue ler. De novo, é humanamente impossível, às vezes, você ler um processo inteiro. Né? Então, é o que você falou, pô, coloca uma IA para fazer isso, para me dar gatilhos, para me dar informações. Isso é muito fantástico, é muito bonito até de ver rodando. O empoderamento que a pessoa tem é utilizar uma ferramenta de IA dentro do seu processo, dentro das suas atividades, ela ganha muito mais velocidade, muito mais rapidez e muito mais assertividade, às vezes. E a gente já tem IA para criar fluxo também? Ou... Já tem IA para criar fluxo. No Ziv a gente já tem algumas ferramentas de IA. O lançamento agora são os agentes de IA, que é a gente executando o trabalho, mas a gente pode utilizar a IA para criar fluxo. Isso aqui... Ou seja, você vai lá na IA e fala, cara, tenho esse demanda, gera um fluxo para mim. Isso. Meu processo funciona assim, etapa 1 vai gerar o fluxo. Uma IA aqui pode analisar esse fluxo. Né, e falar até... ver se meu fluxo tá bom, se tem gargalo. Onde estão os gargalos. Né? Se ele já tiver rodado algumas vezes... Aí vai ter dado, inclusive. Aí vai ter dado, ela pode falar, olha, atividade com maior tempo é tal atividade. Né? Então a gente pode pensar nisso. A gente tem IA também dúvidas do sistema geral. Então a gente já tem uma série de estruturas de IA que a gente está lançando para empoderar ainda mais os usuários do Ziv a ganhar mais eficiência em seus processos. Caraca, que show de bola. Muito bom, muito bom. E aí tá aqui a pergunta. Você acredita que a IA vai substituir mais funções ou criar novas oportunidades de trabalho? Essa pergunta clássica, né? Olha, essa é uma pergunta que eu já ouvi muitos podcasts discutindo sobre isso. Então vamos falar também. Mas, sabe, eu sou otimista. Eu acho que a IA vai empoderar assim, o trabalho do ser humano para que a gente seja mais produtivo. Né? Essa é a minha visão particular. Todas as tecnologias que surgiram foram com esse intuito, né? Surgiram nessa linha. Né? O computador que tá aí, ele empoderou o trabalho do ser humano. Exato. Eu acredito muito nisso. Né? Existe sim uma substituição em algumas coisas, mas, né, existe, claro, o principal foco é o empoderamento, na minha opinião. Existe sim uma substituição, mas na minha visão, substituição de quem? De quem não sabe usar. De quem não sabe se empoderar, né? Então, é muito hoje, assim. Pega aí, sei lá, 90, nem sei o percentual, mas enfim, hoje a pessoa que não sabe trabalhar com um equipamento como esse, um computador, um notebook, cara, as oportunidades delas são muito menores do que as que conseguem. Por quê? Porque as oportunidades de trabalho em cima dessa máquina são muito maiores, né? Então, eu acho que é muito isso. Eu sigo muito nessa linha também. Eu entendo que as pessoas que não têm conhecimento em IA podem ser substituídas por pessoas que têm conhecimento em IA. Exatamente. Então eu acho que a gente vai seguir nessa linha, nesse caminho.
Boa. Então ainda bem que a gente tá aprendendo, né, Léo? Assim a gente vai continuar trabalhando. Mas isso aqui também, sabe, é completa suposição, né? Não, Porque exato, ninguém sabe, exato. né? Mas, cara, melhor a gente acreditar naquilo que a gente tá fazendo, né? Mas eu acho que a linha é essa, pelo menos a curto prazo, né? Claro, a médio e longo, eu já falo, antes eu falaria só longo, né? Mas, cara, na velocidade que a tecnologia vem se transformando, eu já trouxe o longo para curto, para médio, né? Então eu acho que no curto prazo é isso. É claro que lá na frente, isso pode mudar também. A velocidade daí é algo, assim, que absurdo, até impacta a gente. A gente não consegue prever mais que 3 meses. Então. Exatamente. É um negócio de doido. E outra perguntinha. Se você tivesse que explicar em 1 minuto para um CEO, né, por que apostar na IA agora, o que você falaria? Bom, se o CEO não tá vendo o hype do momento... Tá cego, né? Que mundo estamos vivendo, né? Não, mas eu falaria muito na linha de, assim... Em 90, você apostaria na internet? É a mesma lógica que a gente pergunta agora. Né? Quem conseguiu apostar bem e utilizar a internet, tá muito bem. Né? Quem conseguiu utilizar IA cedo e fazer com que ela avance nos seus processos, vai evoluir muito mais rápido do que quem não fizer. Então, a gente tá num momento que ainda está de oceano azul. Né? Ou seja, não é... Poucas pessoas navegando. Não é uma coisa... Está sendo difundido, está crescendo, mas ainda não é 100% difundido. Então, quem sair na frente vai ter uma vantagem competitiva muito maior do que quem esperar. Eu só complementaria dizendo o seguinte: se você tem dúvida, né, só tenta experimentar, né? Ou seja, experimenta, né? E aquilo, se não der certo, você experimentou, não gostou, jogou fora. Mas se der certo, você experimentou, usou e vida que segue, né? Eu sou do linha também que eu não sou tão radical, porque eu vi alguns cases de pessoas que demitiram uma área inteira pra substituir IA. É maluquice. Na minha visão, é maluquice. Eu acho que aí é muito radical. E não deu certo, né? Não, claro que não. Até porque se você tirar as pessoas, né, dos processos, dos negócios, não anda. Porque tudo ainda, principalmente serviço, ainda é muito voltado para pessoas. Com certeza. Né? Então, e é o que eu brinco, gente. Não adianta a gente querer pensar que num dado momento, né, o meu avatar vai fazer reunião com o seu avatar. Porque se de fato isso acontecer, não que não possa acontecer, mas aí para de fazer sentido a minha existência. Se o meu avatar tá fazendo, então meu avatar pode fazer tudo sozinho, né? Então, eu acho assim, poxa, mas ter um avatar que possa ter a mesma linha de pensamento e raciocínio que você te ajudaria? Claro. Às vezes eu tenho que responder... por exemplo, eu tenho um problema de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se 2 pessoas me perguntarem exatamente ao mesmo tempo, né, dizem que só a mulher consegue fazer isso. Ela responde pros 2, né, e ela consegue controlar bem isso. Eu tenho essa mesma dificuldade, tá? Eu não consigo. Então eu vou falar, não, calma. Eu falo com as minhas filhas, né? Calma, aí vai pro outro, calma, e vou pra outro. Mas imagina, aí eu tenho hoje 2. Imagina se eu pudesse ter 30 pessoas me perguntando ao mesmo tempo e eu respondendo ao mesmo tempo essas 30 pessoas. Pô, aí talvez comece a fazer sentido, né? Ter alguém ou um avatar que te ajude nesse sentido. E claro, isso vai depender muito da posição que cada um tá. Né? Se você tá numa posição que você precisa responder, se você tá numa posição que você precisa falar mais enfim, tudo isso. Então, eu acho que tudo isso ainda como você disse, é tudo muito especulação, tem que ser muito balanceado, muito testado, né? Mas são coisas que a gente não pode tirar do radar. Mesmo que você falou importante, o teste pode ser o melhor caminho. É o que eu brinco. Testa aí. Testa aí, escolhe um local onde você entende que precisa de um ganho de eficiência maior, é muito trabalhoso, é muito repetitivo, não gera tanto valor, e coloca IA. E vai testando, vai validando, e assim, eu chutaria que vai dar certo. Eu arrisco dizer que vai se dar bem. E é isso aí, se você quiser, inclusive, testar o Ziv, né? Pô, mas eu gostei, fiquei interessado, quero testar. Pô, legal, procura a gente aqui, a gente vai fazer contato lá com o Léo, a gente tem uma plataforma, né, no qual a gente pode brincar ali de testar, de criar fluxos, né, fazer POC para você, validar, enfim. Então você não vai ficar sem esse sabor do teste. Fala com a gente que a gente vai testar e vai deixar isso
bem legal para você poder experimentar toda a plataforma, toda a ferramenta aí, enfim, né? E aí, seguindo aqui, né, para a gente poder ir para uma linha, a gente já chegou na IA, para a gente poder ir para uma linha de futuro, né? O que você enxerga como tendências de mercado, né, dentro de automação e dentro da IA, né? E o papel aí, se você acredita que vai mudar ali os papéis dos gestores, de líderes, né? Qual que é a sua visão aí um pouco para futuro, né, com relação a isso? Legal. Eu acho que, em termos de automação, o próximo ano é IA. Uhum. IA é o que, inclusive, a Ziv está apostando fichas, tudo ali, é isso. Com certeza. Com certeza, o nosso caminho é para isso. A automação através de IA. Esse é o que a gente olha como horizonte de próximo ano. E aí, o papel do gestor nessa estrutura, eu também gosto de ser otimista aqui. Eu acho que os gestores começam a ficar também mais humanos, né? Porque a gente pode utilizar IA para limpar a nossa agenda de atividades repetitivas, burocráticas, e a gente pode gastar mais tempo com gestão de pessoas. Uhum. Né? Então, sendo otimista, eu espero que o futuro a gente leve para esse caminho, a gente focar mais em gestão e desenvolvimento de pessoas. Qualidade de vida, enfim, tudo que está relacionado às pessoas, né? Exatamente. E a IA fazendo aquele trabalho burocrático que precisa ser feito, né? Principalmente. Mas que ninguém gosta de fazer. Uhum. Legal. E se você tivesse que apontar uma grande mudança nos próximos 5 anos, seria essa? Seria uma outra? Seria com certeza essa. Essa daí? Seria com certeza a IA, a automatização através de IA. E o olhar muito mais para as pessoas do que propriamente, às vezes, ali para os negócios, para a burocracia ali de tudo mais. Exatamente. Legal. Eu também acredito, acho que essa é a linha, né, que eventualmente a gente vai seguir, né? Mas me gera, às vezes, alguma preocupação, Léo, justamente nesse sentido, né? De, poxa, a gente vem aí num fator de desenvolver, de muita tecnologia, de tentar olhar um pouco mais para as pessoas, para o lado de vida e tal. Mas não sei se você tem essa visão. Cara, às vezes eu vejo faltar um pouco o lado que talvez antes era rigoroso demais, mas de cuidar um pouco das pessoas, de olhar para os negócios, de olhar para o modelo de trabalho e para olhar para o lado financeiro do negócio de trabalho, né? Por quê? Porque no final das contas, toda empresa ela existe para gerar receita e para gerar dinheiro, né? E para que ela também, baseado nisso, ela possa te dar dinheiro, né? Então, eu vejo hoje muitos movimentos, né? Poxa, a gente precisa ter mais qualidade de vida, concordo. Poxa, a gente precisa ter menos trabalho manual, também concordo. Ou seja, concordo com muita coisa. Aliás, concordo com tudo isso. Mas, por um outro lado, aquilo que talvez a gente viveu, talvez eu pelo menos vivi, talvez você também, né? Cara, daquela busca insana. Cara, você tem que crescer profissionalmente, você tem que entregar mais, ou seja, existia sim uma cobrança que talvez era excessiva, né? Mas olhando hoje, eu acho que talvez isso está muito com o pé no freio. E aí eu não sei se isso lá na frente vai desequilibrar, entendeu? Não sei se você conseguir... Pô, a gente vai ter tudo lindo, automatizado, funcionando, né? As pessoas vivendo na praia, né? Só que aí, cara, e aí a próxima geração para chegar e fazer tudo isso continuar funcionando, né? Porque... assim, a gente não chegou onde chegou num passe de mágicas. A gente não chegou onde chegou sem estudar, sem evoluir, né? E se a gente entrega, talvez, muito outro lado, como que será que fica esse outro lado? Isso é uma ótima reflexão, né? É coisa de doido, né? Isso é uma ótima reflexão. Aí a gente até numa pegada um pouco mais filosófica, né? Exato. Mas eu entendo que é tudo uma questão de equilíbrio, né? O foco insano no crescimento, ele pode ser positivo no curto prazo, mas no longo prazo ele gera um desgaste, gera um burnout, gera problemas que não vão trazer resultado para o negócio. Mas também, zero foco no negócio e 100% na qualidade de vida também não gera resultado para o negócio. Então a gente precisa
entender... De novo é o equilíbrio, É o então, né? equilíbrio. Porque eu acho que sempre quando a gente força muito do lado ou muito do outro, a gente perde. A gente perde, Né? exato. Então, Mas e essa balança, ela não doida, né? E ela não é simples de chegar, né? É. Ela não é simples de chegar, não tem receita de bolo pra isso. Então não tem receita, a matemática não é exata, é um negócio louco. Porque eu converso muito com as pessoas aqui na empresa, enfim, e a gente sempre tem muito esse olhar, né, da preocupação humana. E, cara, eu sou super de acordo, né? Mas eu não sei como a gente não sei qual é o monstrinho que a gente está criando, né, para cuidar disso tudo lá na frente, né? Enfim, mas é legal. Mas é isso, gente, ó. Prometido, vamos falar, né? Leonardo, que saiu de Salvador, Bahia, é o cara que sai da Bahia, né, de Salvador, para vir aqui no Podtex, cara, é uma honra imensa, né? Ou seja, o cara deixar de surfar, deixar de comer ali uma muquequinha, cara, você é doido, é muita honra, viu, ô Léo? Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Então, Léo, cara, que estudou lá na UFSC, que aí você estudou lá em Floripa. Exatamente. É que eu não podia ler isso aqui logo no início, porque senão a gente já ia dar já ia dar um spoiler. Exato. Não, Sade, mas o prazer é todo meu. Sairia de Salvador várias vezes pra vir aqui no Podtalks. Então, se tiver outro convite, eu saio de Salvador pra vir legal. pra cá. Show de bola. Então, lá em Salvador, você não fez faculdade. A faculdade já foi lá em Floripa. A faculdade foi em Floripa. Legal. Boa. Mas aí hoje continua morando lá, no arré do pé de lá, enfim, é isso. Eu morei muitos anos em Santa Catarina, casei com a catarinense e aí... Levou a catarinense embora ou pra Bahia? Eu ia falar, vou largar a catarinense. Não, levei ela pra Bahia. Legal, show de bola. É aquilo, né? Pra um bom lugar é fácil, né? Eu sempre brinco. Acostumar com o que é bom é fácil, né? Fácil. Pô, legal, Léo. Show de bola, né? Obrigado aí mesmo por você ter vindo. A gente já tá aqui entrando aí na reta final. Então eu gosto sempre de a gente reforçar, né? Gostou, ficou interessado no Ziv? Ziv.it, é isso, é o site. Site, Instagram e o LinkedIn. Instagram é @ziv.it, que é IT, né? Ziv.it o site, né? E se você quiser achar o Léo, no LinkedIn também vai estar lá a Ziv, né? Então, para seguir o time da Ziv no LinkedIn também, né? E aí lá dá para procurar por Leonardo Eloy, né? Vai encontrar o Léo lá no LinkedIn também, para gerar conexão, gerar conversas, né? E eventualmente aí amadurecer qualquer dúvida, qualquer necessidade que tem aí com relação a essa parte de automatização de processo. Na Ziv, Léo, e aí só para me corrigir se eu estiver errado, você cuida especificamente de times como a gente da TexLab, né? Isso. Você não trabalha na venda final ou no cliente final ali? Não, eu trabalho também no cliente final. Legal. Então, tanto na parte de novos negócios, mas que querem fazer de forma autônoma, quanto na parte de parceiros. Legal. Então, se você aí é uma empresa de tecnologia ou busca ali ajudar os seus clientes na consultoria com apoio de processo, pode falar com o Léo, ele eventualmente pode estreitar essa relação entre as empresas, né? E você passar a ser ali um parceiro da Ziv, né? Para fazer a implementação e ajudar o seu cliente lá na ponta final. Pô, legal, Léo, show de bola, né? Queria aí, de novo, reforçar o agradecimento por ter vindo aqui falar com a gente. Cara, tem muita coisa sobre a ferramenta, mas eu acho que o mais legal de tudo e o mais importante de tudo, muitas vezes, é ver, né? É enxergar o seu processo rodando na ferramenta. E então, assim, faz muito sentido você procurar a gente para a gente poder fazer uma call inicial aí para fazer um entendimento de projeto e de demanda, te apresentar uma POC, né? O que é uma POC? Uma POC é colocar o sistema na sua mão ali para que você possa testar, para que você possa gerar exemplos. É claro, muitas vezes na POC não dá para a gente gerar ali um fluxo de tudo, mas a gente pega uma parte muito representativa, muito boa do seu processo, traz para dentro da ferramenta, né? Ou seja, você consegue experimentar, consegue testar, consegue medir, e aí certamente fica muito mais fácil para tomar a decisão. Até porque longe da gente querer, inclusive, e aí isso é valor, inclusive, para a TexLab, né? Querer empurrar qualquer solução que não faça sentido. Claro. Então, muito das nossas conversas, primeiro é isso, né? É entender se faz sentido, né? Se tem match com o negócio. É claro,
como a gente falou, como é uma ferramenta muito aberta, né, é raro a gente não conseguir colocar processos para dentro do Ziv. Mas, né, eventualmente, às vezes você tem ali uma ideia e essa ideia pode não encaixar, né? Então, a gente vai ser o mais transparente possível em te dizer isso, mas às vezes também tem outros processos que você não imaginou e que você poderia trazer para dentro da ferramenta, né? E às vezes aquilo, pô, não deu para ganhar desse lado, deixa eu ganhar desse outro para tentar compensar esse e de novo volta naquilo que a gente falou e tentar manter o equilíbrio, né? Acho que na vida, enfim, tudo é isso, né? No final das contas, a gente tem que chegar no equilíbrio. E sabe, a TextLab é um grande parceiro nosso, né? A gente implementou alguns projetos juntos. Então, você que tá olhando, pode procurar o Sader no sentido de, será que a Ziv funciona para mim? Né? O Sader com certeza vai conseguir direcionar no melhor caminho. Legal, é isso aí, show de bola. Exatamente. Então, legal, gente. Segue a gente lá no Insta, né? Assim como a Ziv tá lá, @ziv.it, a gente tá lá, @TextLab Soluções, aqui no canal no YouTube, aqui no Spotify também, TextLab Soluções, né? Com o nosso Podtex, quinzenalmente, sempre trazendo aí novos conteúdos e novas informações. Recapitulando, se você é empresário, tem demanda que dá para melhorar processo, pode falar com a gente. Se você é consultor autônomo, se você tá imaginando entrar num novo negócio no mundo da tecnologia ou no mundo dos processos, o Ziv pode também ser um grande parceiro, né, e aliado seu aí nessa sua jornada, tá? Então fica a dica aí, bora seguir lá o time, né, que vem aí com muita inovação, como o Léo falou, né, trazendo agora os agentes de IA para dentro da plataforma, ou seja, para empoderar ainda mais ali tudo que a ferramenta já entregava. Então é isso, Léo. Quer deixar as considerações finais aí, agradecimentos, fica à vontade. Pessoal, obrigado, Sader, obrigado por ter me recebido. Como o Sader falou, pessoal, estamos à disposição, podem nos procurar. A gente tem um prazer imenso quando a gente consegue automatizar um processo, resolver uma dor específica e gerar valor para os nossos clientes. Então, é isso, pessoal. Obrigado novamente, Sader. Legal. E vamos junto. Show de bola, gente. É isso aí, Léo. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a gente aí até agora. Valeu, até mais!